Curso CA, aula 11, decibel, filtros. O bel é uma unidade logarítmica usada para relacionar duas grandezas físicas, tais como potência elétrica, potência sonora, tensão, corrente, etc. Como o bel é uma unidade muito grande, é usado o decibel. Consideremos um quadripolo, que é um dispositivo que tem dois terminais de entrada, dois terminais de saída, nos quais são aplicadas tensões. VE, entrada, VS, a saída. É obtida a tensão de saída. O sinal, ele tem esse sentido. Define-se então o ganho do quadripolo, AV, como sendo a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. A tensão de saída e a tensão de entrada são números complexos, isto é, tem módulo e fase. Consequentemente, o ganho vai ser também um número complexo com módulo e fase. Por exemplo, vamos supor que a entrada é 1 volt e a saída é 10 volts. Então, nesse caso, dizemos que o ganho vale 10, quer dizer, a saída é 10 vezes maior do que a entrada. Em decibéis, escrevemos assim: o ganho em decibéis é 20 multiplicado pelo logaritmo, na base 10, da relação entre Vs e Ve, em módulo. O resultado é decibéis. No exemplo, o ganho vai ser log de 10 volts dividido por 1 volt. Log de 10, portanto, que é 1, vezes 20, 20 decibéis. Outro exemplo, vamos supor que a entrada é 0,02 volts, resultando numa saída de 4 volts. Neste caso, o ganho vale 200, isto é, a saída é 200 vezes maior que a entrada. Em decibéis, log de 200, então nós precisamos de uma máquina de calcular nesse caso. Então nós entramos na máquina com 200 e calculamos o log. Dá 2,3, isso vezes 20 é igual a 46 decibéis aproximadamente. O ganho em dB sendo positivo significará uma amplificação, isto é, uma saída maior que a entrada. Vamos supor que nós temos agora uma tensão de entrada de 10 volts, resultando uma tensão na saída de 0,2 volts. Neste caso, o ganho vai ser 0,2 dividido por 10, 0,02 volts, 0,02, isto é, a saída é 0,02 vezes a entrada. Em decibéis, o ganho em dBs vai ser log de 0,02. Então, novamente, se calcularmos 0,02 logaritmo multiplicado por 20, isso vai resultar 0,02 log vezes 20. Menos 33,97, menos 34 dBs. Isto é, se o ganho em decibéis for menor que zero, significa que vai haver atenuação, quer dizer, a saída menor do que a entrada. Nós temos então um caso em que a saída é igual à entrada, portanto eu digo que o ganho é 1, ou em decibéis, 0 dBs. Então, se o ganho em dBs for zero, implica dizer que a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Existem circuitos que têm ganho unitário. Vamos aos filtros. Filtros passivos. Nós vamos estudar os filtros passivos, isto é, os filtros onde a saída é sempre menor que a entrada, pois eles são construídos com elementos passivos, tais como resistores, capacitores e indutores. Existe o filtro ativo, construído com amplificadores operacionais e que permite que a saída seja maior que a entrada. Mas exatamente o que é um filtro? O nome está dizendo.
O filtro em eletrônica é um circuito que deixa passar somente determinadas frequências. Em função disso, nós podemos ter o filtro passa altas. Então, no filtro passa altas, o que acontece, considerando o filtro passa altas ideais? Aqui nós temos um gráfico chamado de curva de resposta em frequência. É o gráfico que caracteriza esse quadripolo em termos do comportamento do ganho em função da frequência. Então, para este filtro passa altas ideal, enquanto a frequência se a frequência for menor que um certo valor chamado frequência de corte inferior, a saída é zero. Quer dizer, o circuito rejeita todos os sinais de frequência menor que FCI. Se a frequência for maior ou igual a FCI, então o ganho é 1. A saída é igual à entrada. Isso é uma situação ideal. Na prática, o que temos é isso aqui, ó. É uma mudança que é gradativa. Quer dizer, à medida que a frequência aumenta, o ganho aumenta até, se a frequência tender para o infinito, esse ganho tende para 1. Então, esse tipo de circuito rejeita as frequências abaixo de uma frequência característica do circuito, chamada de frequência de corte inferior. Filtro passa baixas. O filtro passa baixa faz exatamente o oposto do filtro passa altas. Isto é, no caso ideal, se o sinal de entrada tiver frequência maior que FCS, onde FCS é a frequência de corte superior, o circuito vai rejeitar todas essas frequências. A saída vai ser nula. Tá? Então, se a frequência do sinal de entrada for maior do que FCS, a saída é zero. E se F for menor ou igual a FCS, a saída é igual à entrada. Então, esse é o comportamento do filtro passa-baixas ideal. Na prática, então, um filtro não tem esse comportamento. Existe uma passagem que é suave. Quer dizer, mesmo acima da frequência de corte superior, o circuito responde. É lógico que, quanto maior for a frequência do sinal de entrada, menor é a saída para aquela frequência. E o contrário, quanto mais a frequência estiver abaixo, a frequência do sinal de entrada, estiver abaixo da frequência de corte, maior vai ser o ganho, tendendo esse ganho para 1, se a frequência do sinal de entrada tender para 0, isto é, para uma tensão contínua. Temos o filtro passa-faixas. Como o nome diz, é um circuito que deixa passar todos os sinais de frequência compreendidos entre dois valores, frequência de corte inferior, frequência de corte superior, rejeitando, no caso do circuito ideal, né, rejeitando todos os sinais acima dessa frequência ou abaixo dessa. Na prática, essa rejeição abaixo da frequência de corte ou acima da frequência de corte superior, ela não é total. Ela é tanto maior quanto mais a frequência do sinal se afastar dessas duas frequências, ou acima ou abaixo da frequência de corte inferior. O patamar, o ganho é aproximadamente 1. E por fim, temos o filtro rejeita faixa. Como o nome diz, é um circuito que não deixa passar nenhuma frequência compreendida entre dois valores de frequência. Na prática, essa rejeição ela não é como no caso ideal. Quer dizer, mesmo acima da frequência de corte inferior, existe uma saída. Existe aqui uma frequência, né, a frequência central, onde a rejeição é mais alta. Em geral, esse tipo de circuito é usado para rejeitar exatamente, não uma faixa de frequência, mas para rejeitar a frequência central, que seria uma frequência
mais ou menos no meio entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Vamos analisar então o filtro passa-altas. Ele pode ser construído com indutor também. Aqui ele é construído com resistor e com capacitor. É o caso mais comum. Então, o sinal de entrada é aplicado entre esses dois pontos e o sinal de saída, a saída, é em cima da resistência, é o Vs. O Vs, assim como o Ve, são tensões alternadas, tem módulo e tem fase. Portanto, nós podemos escrever a expressão da tensão em cima de R, como estudamos no curso em CC, é um divisor de tensão, esses dois elementos são um divisor de tensão, somente que este aqui, a reatância dele, nós não falamos mais resistência, né? O valor dela depende da frequência, depende dessa forma, depende, XC é tanto menor quanto maior for a frequência, ou frequência angular, né? Ômega é 2 vezes π e vezes F. Então, a expressão é essa, que dá a tensão na saída em função da entrada, e se for desenvolvida essa expressão, né? Então vejam que o ganho função da frequência, que é Vs dividido por Ve, é um número complexo, que tem módulo e tem fase. Para essa expressão aqui vai aparecer a frequência de corte, que é 1 dividido por Rc, se for desenvolvido isso, e desenvolvendo essa expressão, nós obtemos uma expressão que dá o módulo do ganho. Quer dizer, o ganho é um número complexo, como dissemos, que tem módulo e tem fase. O módulo, no caso, é calculado assim: 1 dividido por raiz quadrada dividido por 1 mais Fc dividido por F, tudo ao quadrado. Então, nesse caso, isso é o módulo do ganho. Função do quê? Da frequência e da frequência de corte. Obviamente, a frequência de corte está relacionada com a frequência de corte em radianos por segundo, desta forma. Então, Fc é a frequência de corte em hertz, que está relacionada com a frequência de corte em radianos deste jeito. Ômega é igual a 2π vezes F, ou ômega C é 2 vezes π vezes Fc. Então, tanto faz aqui aparecer ômega C, ômega, ou Fc, F. Se calcularmos o logaritmo e multiplicarmos por 20, nós vamos ter o ganho em decibéis. Módulo do ganho em decibéis. A fase do ganho é calculada assim. A fase do ganho é o arco tangente de Fc dividido por F. Quer dizer, a fase depende da frequência. Se a frequência tender para zero, a relação Fc dividido por F tende para infinito. Logo, na expressão que dá o módulo do ganho, a expressão é essa. 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais Fc dividido por F ao quadrado. Então, se F tende para zero, esse número aqui tende para infinito. Portanto, 1 dividido por infinito, o ganho tende para zero. Vamos anotar. Então, repetindo, se F tende para zero, então esse número aqui tende para infinito, portanto, o ganho, que é todo esse número aqui, tende para zero. Consideremos que a frequência do sinal de entrada é 1/10 da frequência de corte. Neste caso, o que acontece se substituirmos aqui? Nós vamos ter Fc dividido por 0,1 Fc. Isto é, nós vamos ter 1 dividido por 0,1, 10. Tá? Quer dizer, se fizermos a conta, fica 10 ao quadrado mais 1, 101. 1 dividido por raiz de 101, que é aproximadamente 1 dividido por 10, que é aproximadamente 0,1. Ou em decibéis, isso resulta em 20 log de 0,1 menos 20 dB. Então, menos 20 decibéis. Então, se a frequência do sinal de entrada for 1/10 da frequência de corte,
o ganho em decibéis é menos 20 dB, ou 0,1. Se a frequência for 1/100º da frequência de corte, então o ganho vai ser igual a 0,01, ou em decibéis, log de 0,01 multiplicado por 20, menos 40 dB. Se F for igual a FC, isto é, se a frequência do sinal de entrada for exatamente igual à frequência de corte, então, nesse caso, o valor do ganho, então, FC dividido por FC dá 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. 1 dividido por raiz de 2 dá 0,707. Ou então, em decibéis, menos 3 dB. Aqui uma observação, a definição da frequência de corte não é feita chutada. Esse 3 dB tem a ver com a nossa audição, o que significa dizer o seguinte: qualquer variação de som, de intensidade sonora menor que 3 dB, o ouvido humano não sente. Para ter a sensação de que teve variação sonora, é preciso que essa variação seja maior que 3 dB, para cima ou para baixo. Se a frequência tender para infinito, então f infinito, então aqui na expressão, esse f tendendo para infinito, isso aqui tende para zero, portanto, dentro da raiz tende para 1. Raiz de 1 é 1, então o ganho tende para 1. Ou o ganho em decibéis tende para 0. Vamos representar isso graficamente. Então, aqui na vertical, nós temos o ganho, Vs por Ve, e na horizontal, no eixo horizontal, frequência F. Então, o que acontece com o ganho quando a frequência varia de 0 até infinito? O comportamento é esse. Quer dizer, para uma frequência próxima de 0, é fácil de ver que o ganho é 0, porque o capacitor se opõe à passagem de uma corrente contínua. Não esqueça que o circuito é esse aqui, ó. Então, se a tensão de entrada, por exemplo, for uma tensão contínua, este capacitor vai se carregar até o valor dessa tensão. Depois que se carregar, a corrente se anula no circuito, portanto, a tensão de saída tende para 0. Portanto, o ganho tende para 0 se a frequência for 0. E à medida que o sinal de entrada aumentar a frequência, o que acontece? Se então a gente aplicar aqui uma tensão agora alternada, então aqui tem uma tensão alternada. À medida que essa tensão alternada, a frequência aumentar, então o que acontece? O XC começa a diminuir, consequentemente, a tensão em R, a tensão em R, que é o V de saída, começa a crescer. Então a gente tem aqui um ganho que começa a aumentar, aumentar, aumentar. Por exemplo, se considerarmos uma frequência igual a 1/10 da frequência de corte, o que significa isso? Significa que o ganho vai valer 0,1. Isto é, se o sinal de entrada tem uma frequência que é 1/10 da frequência de corte, o que acontece com a tensão na saída? Vai ser 1/10 da tensão de entrada. Se, por exemplo, a tensão de entrada é 1 volt, então a saída vai ser 0,1 volt nessa frequência. O que acontece na frequência de corte? Se o sinal de entrada tiver frequência igual à frequência de corte. Nesse caso, o ganho vai ser 0,707, isto é, a tensão na saída vai ser aproximadamente 70% da tensão de entrada. Quer dizer, se a entrada é 1 volt, a saída vai ser 0,7 volts aproximadamente. E se a frequência tender para infinito, então, à medida que a frequência aumenta, o XC aqui tende para 0. Então, obviamente que a tensão na resistência tende para a tensão de entrada, porque o capacitor tende a um curto-circuito se a frequência for muito alta. Muito alta, diga-se, em relação à frequência de corte. Esse gráfico também pode ser representado de uma outra forma, com o eixo na vertical sendo o ganho, porém, representado em dBs. Quer dizer, todos os valores que estão no gráfico de cima, nós vamos calcular o logaritmo desses valores e multiplicar por 20. Então, por exemplo, para a frequência 0, o logaritmo de 1 é 0. Então, o ganho é 0 dBs. Se o sinal de entrada tiver frequência 1/100º,
da frequência de corte, então nesse caso o ganho é menos 40 dB, que é um ponto aqui. E assim por diante. Se o sinal de entrada tem frequência 1/10 da frequência de corte, o ganho é menos 20 dB. Se o sinal de entrada tiver frequência igual à frequência de corte, né, se F for igual a FC, quanto que vai valer o ganho? Menos 3 dB. No gráfico de cima corresponde a 0,707. E à medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, o que acontece? O ganho tende para 1 ou, no gráfico de baixo, 0 dB. Então, essa é a curva de resposta em frequência do filtro passa altas em decibéis. Aqui a mesma curva, porém a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Esse gráfico pode ser aproximado, né, considerando-se trechos de reta. É óbvio que nós vamos cometer um erro, e o erro é máximo aqui na frequência de corte. Vai ser exatamente igual a 3 decibéis, que é aceitável. Então, muitas vezes se trabalha com o gráfico linearizado, a curva de resposta em frequência com aproximação por trechos de reta. E mais uma coisa, esta inclinação, veja vocês que por uma frequência bem abaixo da frequência de corte, os dois gráficos se confundem. O gráfico real, que é o gráfico em vermelho, e a aproximação por trecho de retas, que é o gráfico azul. Esta inclinação aqui é de 20 dB por década, ou de 6 dB por oitava. É mais comum dB por década. O que significa isso? Toda vez que a frequência variar de 10, que é uma década, né? Então, quando houver uma separação de 1 para 10, a gente diz que é uma separação de uma década. Então, nesse caso, a variação do ganho é de 20 dB. Então, nós dizemos que a inclinação é de 20 dB por década. Isso caracteriza os filtros passivos. Todos eles têm uma inclinação de 20 dB por década. Os filtros ativos, eles têm uma inclinação maior, que tende, então, para um filtro ideal. Então, 40 dB por década, 60 dB por década, 80 dB por década. Quer dizer, são filtros mais seletivos. Tá? São filtros mais caros, tem uma construção que envolve a fonte de alimentação para alimentar o amplificador operacional. Vocês vão ver isso em outro curso. No caso dos filtros passivos, essa inclinação é 20 dB por década. Por último, nós temos aqui o gráfico que dá a curva em resposta, em frequência, da fase do ganho. Quer dizer, o comportamento da fase do ganho em função da frequência. Por exemplo, se a frequência for 0, então o que significa? Que o circuito é puramente capacitivo, ou próxima de 0. Então, nesse caso, é como se o R fosse 0. A gente tem uma corrente que está defasada de exatamente 90 graus em relação a tensão no capacitor. No caso, ela está adiantada, como já vimos aí no passado, né? Então, para a frequência próxima de 0, a fase do ganho é 90 graus. Exatamente para frequência igual a frequência de corte, a defasagem entre o sinal de entrada e o sinal de saída é em torno de 45 graus, sendo que a tensão de saída está adiantada em relação à tensão de entrada. E se a frequência tender para infinito, o que acontece? O capacitor praticamente é um curto-circuito e, portanto, a tensão de saída terá praticamente a mesma fase da tensão de entrada. Quer dizer, as duas estão em fase. É lógico que a tensão de saída vai ser bem menor do que a tensão de entrada, mas em fase com a tensão de entrada. Então, esse é o filtro passa baixas. O filtro passa altas, digo, o filtro passa altas, que tem esse comportamento. Na próxima aula, nós resolveremos um exercício sobre esse filtro, com valores numéricos. Portanto, então, até a próxima.